Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Mais um episódio do Analytics Talks no ar. Percebe que eu não tô no Rio de Janeiro. Por dois motivos. Esse estúdio maravilhoso emprestado e dois tô de casaco. Se estivesse no Rio, eu não tava de casaco nem por um decreto. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dados e, claro, como sempre ao meu lado, ele, o diamante negro do Analytics. Eu pedi pra ele parar com isso. O cara agora é reconhecido pelos seus seguidores. O cara chegou pra mim no Instagram e falou: não acredito que eu vou estar no evento e vou tirar foto com você e com o diamante negro. Eu não vou falar mais nada, porque quanto mais eu falo, mais propaga. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados. E tá, estamos aqui muito bem recepcionados, primeiramente porque quero começar apresentando o senhor Juvenal aqui, que vai estar com a gente hoje. Mas antes de você se apresentar, falar com a gente, é o segundo podcast com a gente aqui. Segunda casa. O terceiro paga boleto. Ixi, igual os sócios. Estamos pegando a mania do pegando a mania do E, Juvenal, primeiro, obrigado aí por fazer esse podcast acontecer, ajudar a gente aqui a usar o estúdio do Grupo Primo, trocar essa ideia. Pedir pra você se apresentar rapidinho pra galera, caso a galera não tenha ouvido o outro episódio, né? Não, agora eu não vou me apresentar, não vou falar rede social, não vou falar nada, né? Senão daqui a pouco vai todo mundo mandar mensagem querendo usar o estúdio do Grupo Primo. Mas aí tem que ter moral, pô. Qual é? Não é qualquer um. Cara, porra. Tem que ser do Mastermind, né? É, né? Tem que estar ali, né, compadre? Legal, cara. Bom estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Vamos falar aí um pouco aí Falar sobre um pouquinho de dados, estratégia, aí. Como que a digital. gente usa isso pra vender. E pra isso também estamos aqui com o cara de dados do Grupo Primo. E aí? Esse é o Camarada, seja bem-vindo, meu camarada. Muito obrigado aí, pô, sou fãzão aí de vocês aí. Que vocês isso são aí é onda. Corta competentes já, pra né, caramba. já corta que a gente corta isso. Inclusive, né, a gente foi cliente aí de Olha, vocês. corta né, de então- novo, Gabriel. Já tem muita coisa pra usar. Isso aí, então é uma honra poder participar aqui. Tamo Ah, junto, é, meu irmão. Yamagata é o cara aí, ó. Ó. Esse é o cara. Esse é o cara. Deve Então, me amar, Yamagata. Ainda não. antes de trabalho mais aí. nada, antes da gente sair falando qualquer coisa aqui, é importante dizer que o nosso podcast é um tanto quanto diferenciado. Olha aí. A gente dá presente pra galera que participa. Olha aí, Dá isso. respeito isso aí. Legal. Vocês agora, Eu ia falar ao vivo, mas é presente gravou- na gravação. Naquele outro que a gente gravou no É online, online. ele não recebeu. agora você tem a farda preta do Analytics. A farda preta do Analytics, mano. Bonito. Ainda tem. Aí isso aí, daqui a pouco a gente vai falar dele. Boa. Não tem boleto aqui não. Tem boleto? Não, não é boleto não. Tá chegando no terceiro O boleto episódio. já pagou aqui, ó. Deu estúdio pra gente. Só fechou. chega no terceiro episódio, boleto. Boa. Aí, a farda Obrigado pelo preta do presente. Analytics. Que Bonito. isso, Obrigado. a gente agradece. Se antes de mais Prazer. nada, vamos dar aquele aviso pra galera, né? Exatamente. Tá rolando o Analytics Summit dia 21 e 22 de outubro. O link tá no comentário fixado ou na descrição. Só você clicar lá e assinar. Mais 40 Boa. palestrantes. Vamos trazer o Google, vamos trazer o Itaú. Se tu É isso aí. assinar, eu não vou nem te entender. Mano, é a não. nata da nata do Digital Analytics brasileiro. Que isso. Segundo, eu não gosto de falar por mim, não, porque parece que você tá falando do alto jabá. Mas segundo o E-Commerce Brasil, o mundo do marketing e a Startse, é o maior evento de analytics da América Latina. Que isso. Na moral, hein? Ó, mas corre lá que já tem mais de 2.000 inscritos. Pode ser o momento que a gente fale assim, vagas encerradas, mesmo sendo digital. Só Exatamente. pra ter o gatilho do quê? Da Só pra ter um escassez. gatilho da escassez. Bom demais. E ó, sem mais delongas aqui pra gente ir aí pro podcast, também agradecer ao nosso Café Mais, nosso Coffee Mais aqui, que é o nosso patrocinador do podcast. Aqui na descrição você também garante 20% de desconto para comprar cápsula de Nespresso, para comprar café em grão, café moído, ou até o Drip Coffee, que é o que eu mais gosto, que é rapidinho, né? Você Muito abre assim em forte. cima da caneca, Muito bota forte. água, café tá pronto, maravilhoso. Então, se você quiser, ó, corre aqui. Inclusive, os caras estão patrocinando também o Summit. Exatamente. É o nosso café para estar aqui em São Paulo gravando 10 episódios. Exatamente. Pô, tá maluco. Ei. Antes da gente, né, começar a falar de dados, se for o momento jabá, rapidinho pra galera, eu queria só que, se vocês pudessem contextualizar, pode ser Juvenal, Yamagata, fiquem à vontade, só o que é o Grupo Primo hoje, porque a galera acho que não tem dimensão de tudo que é o grupo, só pra galera entender, assim, Isso aqui é o que é o gigante, gente. grupo por trás de tudo, né? Que legal, Boa. que legal. Vou dar uma contextualizada rápida. Boa. Cara, assim, ó, muita gente conhece a gente pelas marcas, obviamente, né? Thiago Nigro, Bruno Perini, Finclass, tudo mais, também um pouco mais conhecido, a própria Stage. A gente tem diversas empresas aqui dentro e a maioria delas, ou agora quase sua totalidade, 100% mercado financeiro, né? Então a gente é um grupo de finanças. A gente fala muito de finanças, né? Mercado financeiro como um todo, e aí diversos produtos nesse meio, quanto em negócios também, né? Então a gente tem esses dois braços bem fortes, finanças e negócios, certo?
Então hoje a gente no grupo tem Thiago Nigro, Bruno Perini como marcas de influenciadoras, a Finclass como uma plataforma de ensino, né? Uma plataforma de assinatura, a Stage, que é uma plataforma de marketing Inclusive mais... tem um curso de métricas lá. Bom, Falaram que o maluco é bom. E falaram, sei lá. que aponta mais para esse lugar do marketing e negócios, né? E aí a gente tem um ecossistema, cara. A gente tem formadores, tem a Top Invest, que forma pessoas para trabalhar no mercado financeiro, tem a Finclass, que ensina você a cuidar do seu dinheiro no mercado financeiro, tem os cursos, né? Por dentro do Thiago Nigro, Bruno Perini, que ensinam você a usar o seu dinheiro ali para negócios e finanças. Tem a Tofel, a Speech, a Grão, que é um banco, e tem o Fundo Arca, que dia 10 de outubro a gente dá o start. Pode fazer que eu tô na lista. Para a gente investir junto ali na metodologia Arca, a metodologia do Thiago, aí, validada em diversos e dezenas de países. E dia 10 de outubro é o dia Start Day One ali, que a gente vai poder investir diversas plataformas, cara, na própria Grão, que é o nosso banco, a XP, Modal Mais, BTG, Inter e outras que eu esqueci. São tantas, mas né? Pode deixa o link aí pra galera. Vou deixar o link pra galera aqui. Ver. E a gente tá inscrito. A gente tá inscrito lá. Pô, inclusive, pra dar aquele jabá de volta, né? Tô no Mastermind da Stage. Isso, exato. Sou aluno do Viver de Renda, Viver de Renda Cripto. Tenho NFT. Olha aí. Da Malu e do Perini. A da Malu, inclusive, a minha. Vale 10 vezes mais. Eu já gravei pra você isso. Porque a minha é Malu presidiária. Nossa, eu saí erradíssima. Pode segurar. Então, isso aí tô vai segurando. Coisa que vai valorizar isso. Olha, esse é a minha aposentadoria. Rapaz. Bom demais. Obrigado pela contextualização, só pra galera entender a dimensão. E acho que agora a gente tem um fenômeno aqui que é como é que a gente organiza os dados de tudo isso, né? Como é que a gente faz isso tudo se integrar, como é que a gente faz isso tudo se falar, como é que a gente organiza isso tudo para transformar isso em decisão. Então, queria que você contextualizasse um pouquinho como é que é a área de dados de vocês hoje, do grupo como um todo. Se puder, falar quantas pessoas são, claro, tal, só pra gente ter uma noção de dimensão. A galera sempre tem uma curiosidade sobre isso. Perfeito. Hoje a gente tem 5 pessoas na área de dados. Boa. Então, tem uma pessoa que olha mais para a parte de engenharia de dados. Então, é mais conectar todas essas fontes aí que o Juvenal falou com o nosso Data Lake. Boa. Tem uma pessoa que é focada mais na parte de análise de dados e fazer dashboard. Né? Ela fica focada bem nisso, né? Um analista de dados. Ali, perfeito. E tem 3 pessoas aí que são bem híbridas, assim, né? Inclusive eu, assim. Então, a gente vai navegando aí em todos esses cenários aí. Então, desde a parte de engenharia até essa parte de análise, né? Legal. E aí eu tenho um background mais de ciência de dados, então também consigo fazer algumas análises, alguns modelos. E a função de vocês na prática é, por exemplo, organizar esses dados, deixar esses dados fáceis de serem entendidos e também ajudar, por exemplo, o Juvenal no lançamento que está fazendo, por exemplo, do Fundo Arca. Ajudar a galera da Class, Stage e tal, é isso? Perfeito. Então, a gente estrutura esse data lake para que o analista de dados ele consiga usar esses dados de uma maneira mais intuitiva, né? Então, por exemplo, você tem dados de Finclass e de Stage, né? Mas eles estão em 2 bancos separados, né? Perfeito. Como é que a gente consegue colocar isso num lugar só? Dá para fazer. Exato. Como que você coloca isso num lugar só para que a BU, né, que a gente chama a plataforma, né, Finclass e Stage, seja só uma variável lá na hora da análise dele. Boa. Então ele só fala, a BU é Finclass e aí ele tem a mesma análise pronta já para Finclass, para Stage, etc. Stage para tudo. Exato. Boa. E, claro, a gente também sempre ajuda o Juvenal. O Juvenal acho que é um dos maiores stakeholders aqui da área, né? Boa, o Juvenal é o rei da pesquisa. Exato. Boa. E aí o time vai trocando junto com os outros times das outras... Perfeito. A gente vai entendendo o que eles precisam e tal, para, por exemplo, o Juvenal tá fazendo um lançamento, né? Putz, que informação que você precisa olhar, etc, né? Aí ele vai falando muitas informações, né? Que ele precisa olhar sempre. Né? Bastante. Mas tá certo. Não, que isso. Não, eu acho que a maior pergunta aqui, não sei, é como é que vocês conseguem reunir tudo isso? Eu acho que isso que é importante. Porque, por exemplo, pega um aluno como eu, né? Eu comecei com um relacionamento com a Stage ali, e acho que o primeiro produto que eu fiz foi o Mastermind. Beleza, porque eu já era professor e tal. Mas dali eu fiz do meu milhão, Thiago Nigro, fiz Viver de Renda Cripto, e tô ali no mail recebendo um zilhão de coisas. E eu sei que esses dados estarem organizados ajudam o Juvenal depois a potencializar, ajudam outras áreas a potencializar como fala comigo, em que momento fala comigo. Daqui a pouco acho que o Juvenal pode falar sobre isso. Então, acho que queria entender como é que você consegue armazenar esses dados, por exemplo, NFT da vida, porque
Eu tenho NFT por conta do Vender da Cripto, que eu fui da primeira turma. Perfeito. E eu tenho NFT por causa do Mastermind. Mas tem gente que compra NFT de alguém, que nem necessariamente está pelo curso ali, né? Então, é uma enormidade de dados que precisam estar organizados para que as suas áreas usem em conjunto e a empresa também. Como é que é assim, a organização disso? Como é que vocês pensam na organização disso? Perfeito. Então, no nosso Data Lake, a gente sempre pensa... A gente pensa muito forte nisso, então em duas coisas, né? Uma é como que a gente consegue ter uma visão global do cliente aqui dentro, né? Então, putz, ele comprou Finclass Stage, a gente consegue saber que é a mesma pessoa, né? Boa. E aí, beleza, tem várias maneiras de você fazer isso através dos dados da pessoa, né? E a outra coisa também muito importante do nosso Data Lake é anonimizar essa informação. Perfeito. Né? LGPD é um file. Perfeitamente. Então, putz, na hora o engenheiro de dados, ele consegue fazer essa parte, ele faz a substituição aí das informações desse cliente e joga no Data Lake só essa informação aí anonimizada e que a gente consiga cruzar com todas as BUs. Legal. E aí, dessa forma, vocês conseguem deixar tudo organizadinho ali. Perfeito. Aí a gente consegue deixar tudo organizado e a gente consegue fazer a pesquisa aí entre todas as plataformas, o ponto etc. principal, principalmente quando a gente estava conversando na auditoria, que eles trouxeram essa demanda de querer justamente sincar esses dados de Finclass com Stage. E aí a gente foi lá e sentou para poder... Cara, então, essa camada de dados aqui de Finclass precisa ter uma informação que ligue o usuário ao outro sem ser uma informação pessoal do usuário. E aí a gente sentou com eles para poder, primeiro, estruturar toda essa documentação. Tô dizendo isso e eu vou deixar um salve pro João, que foi o cara que trabalhou com a gente em conjunto para poder fazer a parte técnica. E aí lá a gente sentou muito e, cara, primeiro, a gente tem que ter cuidado que essa informação tem que estar anônima. Se tem alguém que, tipo, pode se fuder com a LGPD, tipo, sabe, são vocês que são muito grandes, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E segundo, ter isso tudo documentado porque é aquele lance, o legado que você vai deixar. Então, tipo, tinha coisa no meio do processo de auditoria que a gente fez com vocês que a gente não lembrava, mas estava documentado lá exatamente o que tinha que ter feito. Depois de 2, 3 meses de conversa, impossível. Imagina depois de 2, 3 anos de trabalho, assim. Então, tem que estar com isso tudo muito bem documentado. Não, e é importante também porque, por exemplo, você falou ao João que ele fez bastante coisa, né? Putz, tudo assim, praticamente, né? Com vocês, né? Junto com vocês. Então... As outras áreas não podem ficar dependentes do João para fazer alguma coisa. Então é muito importante essa documentação. Ele sai da empresa, o legado esperamos que não, João. O legado tem que seguir, né? Esse com certeza, com certeza. Exato. E aí aquele lance, qual o legado que você quer deixar para a empresa que você trabalha? Eu prefiro deixar o documentário. Prefiro deixar o documentário. Na realidade, o legado é, o que você quer fazer? Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado quando você sair? Do filho da puta que não anotou nada, e agora a galera fica desesperada, ou do cara que deixou tudo anotado e é louvado por todos? Você tem 2 jeitos de falar filho da puta. O filho da puta ou, pô, filha da puta. Qual tom que você quer ser lembrado? Exatamente. Esse é o ponto. Qual o tom que você quer ser lembrado? Cara, e aí em cima disso tudo, tem uma pergunta que a galera sempre... Se não fizer... A gente bate o tempo todo a tecla das pessoas não serem fanboys, fangirls de ferramenta. Que ferramenta é meio do processo. A gente utiliza ela em prol de algum objetivo que a gente quer alcançar. Então a gente utiliza uma ferramenta X porque ela vai resolver melhor pra gente isso. Eu queria entender do teu lado, para depois abrir pro Juvena como é que ele utiliza um pouco esses dados no dia a dia. Que ferramenta que vocês usam hoje dentro do área, assim, grupo, como todo. E acho que o principal ponto, que é o que a gente bate muito na galera, que é, pô, beleza, a Métricas Boas fala muito do Google Analytics. Por que é a melhor? Não, porque é a mais utilizada. Perfeito. Mas a gente, por exemplo, ensina lá no Prime outras 4, 5 ferramentas que são concorrentes. A gente fala abertamente aqui sobre isso. A gente teve um podcast exclusivo aqui, nosso, específico, foi como escolher uma ferramenta de marketing digital. Que é o que a gente leva em consideração para escolher para a gente, para a empresa. E acho que aqui seria legal a gente entender isso. As ferramentas que vocês usam e o que vocês levaram em consideração para escolher essa. Porque vai existir sempre uma guerra que é Data Studio ou Power BI. Porrada come, sacou? Tipo, vai dizer qual ferramenta? Google Analytics ou não sei quem? Porrada come. Tag Manager não sei o quê? Porrada come. Facebook ou Google? Porrada come. Então, tipo, não existe uma ferramenta melhor, vai ter perante seu resultado. Mas é interessante ouvir de outras pessoas qual o argumento, o que você pensa na hora de decidir uma, né? Claro. Então, quando a gente começou, né, a gente, então, escolheu o Airflow para fazer todos os pipelines de ingestão de dados, né, então a parte de engenharia é tudo no Airflow, e aí a gente já jogava isso no S3, na Amazon, na AWS, para armazenar, então o nosso Data Lake é todo no S3, e a gente usa um Athena, né, o pessoal fala Athena, sei lá, mas Athena para fazer as queries nesse S3, nesse Lake, né, e aí para visualização a gente usa o Power BI. Power BI, tá? Aí... Sobre por que escolhemos o Power BI. Na época foi porque a gente estava todo na Microsoft e era o mais barato que tinha. Então a gente
olhou muito para custo para fazer essa estrutura, né? Então, Porque o S3 é uma grande prova disso. O S3 vai fez diminuir o custo Athena pra cacete. Né? e Power BI, Power BI. putz, É são engraçado, baratos. a galera brinca com a gente aqui, porque eu vira e mexe no podcast, quando a galera fala Power BI, eu desço porrada. Eu não tenho nada contra o Power BI. Eu só não entendo porque só funciona no Windows. Eu tenho nada contra. Vai usar na internet, vai usar no navegador? Não vai usar, porque não roda, nem fudendo. Perfeitamente. Meu Trava. Windows tá travando ali e fala, pega um Mac. Eu falo, Não mas dá. não posso. Não posso. Não posso. Não vou, porque o caso do Power BI, pô, não Microsoft, posso, qual é? Ouve a gente aí, na moral. Mas, É louco, né? mas hoje Tudo funciona em tudo. a gente tá migrando também, né? A estrutura de dados pro GCP, tá? Pô. Então, vai ser usar Google, bem né? parecido, né? Então, vai usar o BQ. Você tem o storage do Exato. Google, você vai ter mas o a BQ ideia para é você poder extrair os Query. dados. Uhum, Aí, nesse caso, é um pouco mais universal, eu acho, porque é tudo na nuvem, né? perfeito. Então, Só não sei qual independente, seria a você pode usar solução um pro Linux, Airflow né? dentro do GCP. Eles têm uma ferramenta gerenciada lá também, mas a gente tá querendo subir uma máquina mesmo, Pra subir quem o não sabe, Airflow GCP na é o Google máquina. Cloud, tá? Só pra galera entender. É verdade. É. Que aí tem lá até o Google Drive. Tá, eu já tava aqui assim. O que é GCP mesmo? É o Google Cloud, onde bom. tem até o próprio Google Drive, o próprio Gmail, o próprio BigQuery, que a gente O já gravou GCP podcast é o aqui. equivalente à AWS. Então, todo o setup de AWS da infraestrutura Amazon. de tecnologia Isso. do Google está dentro do Google Cloud Plataforma. É o equivalente ao da Amazon. Legal. É. E aí tem uma camada intermediária também que vai ser com DBT, né? Que é, né? Com DBT, que é para fazer a parte de Analytics Engineer, né? Pô, Então, maneiro. bem legal. Só pra galera entender, quando a gente brinca assim, nessa questão de Amazon, Microsoft e tal, é que querendo ou não, a do Google ele é um pouco mais plural, né? Porque primeiro ela funciona no navegador, então ela funciona em qualquer um. Uhum. Então a pessoa pode ter um Safari, pode Segundo ter que Google Chrome. Segundo que funciona bem assim e tal. E terceiro, porque até no podcast que a gente gravou, e acho que vale até ouvir um pouco a opinião de vocês, a gente falou que um dos argumentos que nós aqui da Métricas levamos em consideração para a contratação da ferramenta Uhum. é um negócio chamado mercado. E não é o mercado utilizar, é o mercado, na realidade, não oficial. Quando eu busco alguma coisa sobre uma funcionalidade dessa ferramenta, eu só tenho ela escrevendo, eu tenho uma porrada de gente que usou e falou de forma diferente É para a mim. comunidade fundamental. Vou dar um exemplo claro aqui, só para jogar pro nosso lado, para ouvir um pouco a opinião de vocês. Vou dar um exemplo. A galera fala muito assim, pô, vocês não tem curso de Adobe? Eu falo, não, brother. Por quê? Porque tem que contratar Adobe para usar. Adobe não tem conta demo. Só tem para partner. Mesmo assim, ela não deixa você gravar. Porque você tem que ter um requisito. Pô, o Google tem conta demo, eu gravo lá e foda-se, sacou? Então, no final das contas, que eu jogo deu uma merda no meu Google Tag Manager. Eu jogo no Google, vai ter gente em português e espanhol, português brasileiro, em inglês, vai ter blog grande igual a Métricas, vai ter gente começando, vai ter gente que só gravou um vídeo de um problema que viu. A documentação ela é super vasta. E a documentação não oficial vai ser muito mais forte que a documentação Total. oficial. A gente Porque cresceu ela vai muito te em dar cima atalhos disso. que às vezes a galera não A gente cresceu concorda. muito em cima disso. A gente costuma falar que a gente pega a documentação do Google e deixa Traduz pro pro humano, melhor. pro humano conseguir ler. É só isso que a gente faz. Eu 9 queria- anos, sacou? Acho- Porque o cara pega uma documentação, que aí não adianta nada também. Você só tem ficar baseado só na documentação oficial daquela ferramenta específica. E aí, pô, beleza, contratei agora uma puta ferramenta aqui, promete que vai resolver todo o meu problema, dá a primeira bucha, não tem com quem Não tem resolver. com quem E não resolver. tem- ou, tipo, Não tem quando tu suporte, manda pra algum, pô, não tem cara, documentação. lê isso daqui, não entende o que tá Não, escrito na ali. verdade, é igual quando tu liga pro, sei lá, pra alguma assistência e fala assim, pô, o botão não tá funcionando assim, senhor, só tem que apertar, valeu, obrigado. Tipo, eles nunca estão errados. Nunca dá problema. Né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, acho que vale a pena a galera entender aqui. Como é que vocês pensam na hora de contratar uma ferramenta? Você falou de um pouco de custo, o Juvena também utiliza outras ali que eu sei no dia a dia. É o quê? Capacidade, fácil aprendizado? Um exemplo que a gente fala muito também é mão de obra. Uhum. Por exemplo, alguém que contrata para sua empresa um Adobe, ou vai pagar muito caro, ou vai penar, porque tem pouca gente certificada e homologada. Uhum. Por ter pouca gente, vai ter 5, 6 candangos ali que você vai ter que se matar para dividir entre 70 empresas para contratar. Então, mão de obra a gente também leva muito em consideração. Se eu utilizar essa ferramenta aqui, ou até se a gente utilizar nas ferramentas que a gente desenvolve uma linguagem de programação Y, cara, se as pessoas sabem operar isso, não sabem, então não vamos desenvolver nela. Mas ela é melhor. Então vamos ensinar as pessoas a desenvolver nela, senão fudeu, não tem pra onde ir. A gente vai ficar ferrado, a gente vai ter dinheiro pra contratar um cara de 50 conto? Não vai, então desenvolve em PHP, vai. Vai morrer ali, ó. Tô zoando, PHP nego nem usa mais. Zoando.
Então, assim, por exemplo, dá o exemplo do Power BI aqui, né? No começo eu era um pouco contra, tá, o Power BI e tal, mas hoje eu vejo que ela é muito versátil, assim. Perfeito, Tem uma concordo. parte do custo, né, que eu já comentei, que ela é super Uhum. barata, né? E ela tem várias integrações prontas. Então, por Total. exemplo, aqui no grupo a gente usa Salesforce, né? Uhum. Ele já tem uma integração pronta com o Salesforce, então não preciso fazer nada. Se eu quiser fazer um dash direto do Salesforce, eu consigo, né? Isso é muito importante também. E tem uma parte que é vantajosa também para analista de dados, assim, que normalmente o pessoal tem um conhecimento de Excel, né? E o Power BI ele é muito parecido com muito Excel, parecido, verdade. né? Isso também eu acho bem vantajoso. Salva a vida. E ele é muito fácil de, por exemplo, se eu quero fazer uma visualização nova, alguma coisa assim, ele é muito fácil. Eu acho que é um pouco mais fácil que o Data Studio, assim, a gente mexeu um pouquinho com o Data Studio também, mas acho, por exemplo, a gente quer fazer algumas médias móveis, sei lá o quê, tal, Não, tal, porque o Data tal. Studio é bem mais engessado. vamos É, lá. tipo, O Data Studio eu digo que é pra... Você não precisa estudar sobre. Você vai clicar em 5 botões, a porra tá pronta. O Power BI já tem que estudar. Então, Justo. quem usa o Data Studio não vai fazer média móvel. Uhum. Entendeu? Justo, entendi. Eu acho que esse é o entendi. ponto, sacou? Aham. Acho que é um são nível de ferramentas maturidade de quem técnicos usa. diferentes, assim. É, Perfeito, acho que é um perfeito. pouco de nível de maturidade de quem usa. Pra vocês, Vena, o que tu Perfeito, leva em cara. consideração pra escolher ferramenta, cara? Cara, esse é um ponto importante, assim, olhando do ponto de vista de marketing e vendas, o lugar que eu tô olhando é o lugar da visualização mais, né? É Perfeito. diferente do lugar que o Yamagata olha, por exemplo, né? Então eu encho o saco dele lá. Yamagata deve ser um dos caras que eu mais falo. Agora ele botou. Eu encho tanto o saco dele que ele botou outra pessoa, assim. Fala com ele The aqui. treta has been planted. O podcast nesse momento Não, pô, revelando. é que eu não conseguia me dedicar tanto ao entendi. Juvenal. Eu Perfeito, precisei colocar uma pessoa perfeito. dedicada ao Juvenal, é isso. Bom demais. Não, sempre salva, velho. Aí agora a gente tem um grupinho, pô, ficou melhor, Pô, ficou show de bola. Tá mais organizado. Isso, ficou mais organizado. E as coisas continuam acontecendo como sempre. Perfeito isso. Mas aí eu olho para um lugar de visualização da métrica, né? Então, visualização daquele dado específico ali. Que é o que então, você precisa pra tomar decisão. Sim, então eu acho que é muito importante não só colher o dado, mas como você analisa ele, né? Como você vai olhar ele para tomar decisões baseadas nele, porque só colher não adianta, né? E acontece bastante, a galera, não aqui, não sei se aqui também, mas da minha parte, a gente utiliza bastante, né? A Magata falou que, cara, a gente utiliza bastante mesmo, porque a gente guarda tudo, né? A gente guarda as UTMs, né? A gente usa um parâmetro nosso interno próprio, e a gente toma muita decisão com aquilo. Então, na ponta do marketing, quando eu vou falar de ferramenta, e eu brigo bastante por isso, porque às vezes eu, cara, não tenho a visão de trás, mas eu olho ali na visualização e vamos usar que é um negócio mais rápido, lembra? Eu ficava brigando com o Data Studio. Eu falei, vamos botar o Data Studio, esse negócio aqui que já resolve, não sei o quê. Rapidinho, né? Plug and play. Então. Mas, cara, é importante, eu olho pro custo, né? Pra responder a tua pergunta, obviamente, né? E aí, como a gente já tem uma estrutura toda em Microsoft e tudo mais, então a gente utiliza esse lugar, né? Agora com mais, digamos assim, sei lá, homogeneidade talvez, porque a gente utiliza mais mesmo, a galera tá todo mundo utilizando, né? Porque agora tem mais braço, etc e tal, a coisa ficou um pouco mais organizada para todo mundo conseguir utilizar, que antes era muita coisa para pouca gente. Pra pouca gente, e muita coisa às vezes que nem era nem tão útil, né? Então é importante ser essencial também nessa questão dos dados aí pra você conseguir utilizar. O toque do dia a dia, assim, entre vocês, o Juvenal solicita, normalmente faz as perguntas, e as suas análises respondem sempre a pergunta dele, Isso. ou vocês têm a tipo, demanda para poder analisar vocês mesmos, assim, como é que fica Acho isso que tem dentro dois do dia a pontos. dia? Acho que é exatamente o que você perguntou, sobre como você utiliza esses dados. Porque, tipo, a gente sempre fala que a gente Esse tem é que o guia, abrir... né? A gente sempre fala que você não pode abrir a ferramenta de dado ali sem ter uma pergunta. Porque senão você não vai ter Sim. resposta nenhuma. Você não tem Exato. como... E aí, Exato, nesse caso, isso. pelo que eu entendi, o Juvenal é o responsável por fazer todas as perguntas. Isso. Então, tipo, eu Time preciso dele como entender esse usuário aqui ou esse grupo de usuários. Aí manda, vocês analisam e retornam com esse valor. Tá, deu tanto, sacou? Isso. Normalmente funciona assim. Em alguns pontos acontece e aí vai uma opinião minha de como eu acho que tem que ser, entendeu? Ou gostaria que os próximos profissionais fossem formados dessa forma. Que é ter o olhar de preocupação, não só de ficar esperando. O cara tá com um dado ali, sabe? Imagina, cara, você tá escavando. E aí você encontra uma coisa. Se você encontra uma coisa que pode ser interessante, você, apareceu isso aqui, pode ser interessante. Vi que um número X de pessoas tem esse negócio aqui, como que é, sabe?
Então, trazer a visibilidade, sabe? Acho que essa é uma responsabilidade bem, bem grande, velho, de você trazer à tona, assim, sabe? Trazer à superfície informações que, às vezes, quem faz a pergunta nem tem noção de que pode ter ali, entendeu? Então, é importante ter essa via de mão dupla. Mas, normalmente, a gente faz marketing e vendas faz a pergunta, né? Para alimentar os dashes, para alimentar a tomada de decisão. Que é o que vocês querem ver, né? Para fazer alguma ação específica, para fazer algum disparo específico. Então, a gente sempre olha para esse lugar. Você, para passar a bola para Yamagata, você levantou um ponto que, sei lá em 2016, quando a gente tinha um aninho ali, a gente escreveu um artigo falando sobre as habilidades do profissional. A gente tem podcast recente sobre isso também, a galera pode voltar aqui alguns episódios atrás, falando de habilidades e tal. E a gente sempre fala de uma coisa que é o senso de urgência. Porque a gente aqui na Métricas tem a área de consultoria, que trabalha com vários projetos, como trabalhou aqui com o Finclass, especificamente no Grupo Primo. E uma coisa que a gente bate muito no time de consultoria é isso, cara. Às vezes a gente tem reuniões com clientes que são semanais, tem reuniões que são quinzenais, tem reuniões que são mensais. Se você hoje é dia 2 de outubro, 3 de outubro, nesse momento que a gente grava o podcast, aí você viu um dado que é super crítico. Tu vai esperar dia 31? A tela a merda já virou uma avalanche. Você tem que ter um senso crítico, um senso de urgência, de, cara, isso é importante, você precisa comunicar agora. Você não vai esperar a reunião, porra. Total. A reunião é pra trazer outros tipos de análise. Isso aqui é um problema que você viu agora e você precisa acionar. E aí acho que é muito maneiro a galera que tá analisando e escavando esses dados, entender de negócio, ter essa soft skill de negócio, porque é esse momento que você consegue buscar a oportunidade que o Juvenal falou. Então, tipo, se eu tô ali e eu entendo, poxa, não é que eu encontrei um grupo de usuários, mas de acordo com as perguntas que o Juvenal tá me fazendo, eu acho que eu posso dar outras respostas antes dele me perguntar até, sabe? Porque, tipo, porque você tá escavando ali, se eu conectar esse dado com esse, eu vou ter isso, sabe? Eu digo isso muito porque hoje a gente consegue ter um cenário bem parecido com o de vocês com o Prime e o blog. Então o blog, ele tem hoje 85% do tráfego dele é orgânico e ele leva 42%, 46% das vendas para o Prime. Sim. Então assim, a gente quer analisar e a gente chegou nesse mesmo cenário. Por isso que eu falei até na época que a gente estava fazendo auditoria. A solução que eu estou implementando para vocês é a mesma solução que a gente tem para a gente. Então hoje a gente consegue entender a jornada do usuário de, quantos posts o cara leu e quais posts o cara leu antes de comprar. Eu consigo saber em qual momento da jornada dele qual é o post mais importante para ele converter comigo. E aí, olha o que é interessante. Tipo, o Gustavo sempre tem a veia de negócio mais ativa do que eu, e eu tenho a veia mais técnica. E aí, eu não passei pelo processo. Não, eu acho que esse dado seria foda pro cara poder olhar na frente. Porque se a gente consegue entender quais foram os posts que mais geraram venda, e aí a gente já com certeza bateu que não é o post que mais gera acesso. Exato. Então, tipo, para quem a gente vai gerar conteúdo? Para quem vende ou para quem traz? Tudo depende do objetivo. Então, acho que a proatividade é um pouco disso. Claro. Quem tá no front ali, metendo a mão no código, minerando ali, consegue trazer esse tipo de insight. Isso a nossa jornada ali de produção de conteúdo. Porque hoje o blog é 46%. Conteúdo como um todo, no YouTube, Instagram, isso aqui é 52%. Então, 52% do que a gente gera de assinantes para qualquer iniciativa nossa, Prime, Summit, outros produtos, vem dessa parte de conteúdo. Então, a gente, na época, pensou nesse dado numa reunião, eu e ele, falou, cara, seria interessante, porque esse dado é acionável para eu drivar o time de conteúdo sobre o que a gente vai fazer. Porque eu olho e falo assim, pô, eu faço e a gente que é técnico, a gente que é sênior, a gente tem muitas vezes um preconceito de coisa muito básica. A gente olha e fala, cara, mas isso é muito básico pra eu falar. Por exemplo, eu fiz recentemente um post que é métricas para e-commerce. Eu falei, cara, isso é basicão. Mas, tipo, isso é básico pra caralho. Só que eu tô indo pra outro tipo de público. Eu tô trazendo um público dali, que aí, nessa jornada, a gente viu que esse público é um público que vem pela primeira vez, pra depois acessar um segundo artigo. E isso driva hoje pra gente o tráfego pago. Porque eu chego e falo assim, na realidade, vamos anunciar pra galera esse conteúdo aqui, porque esse conteúdo no meio do funil eu sei que é um conteúdo que aumenta a consciência da pessoa, para depois você aí sim reimpactar com o Prime de oferta à pessoa, porque agora tá no nível de consciência maior. Dependendo da pergunta que você faz, e aí tem um exemplo bem prático aqui, que é o exemplo da própria MB. Se a gente fosse drivar nossa produção de conteúdo em cima do conteúdo que gera mais acesso, a gente estaria falando sobre o YouTube Analytics, que é um que não gera venda nenhuma. Só gera acesso. Dependendo da pergunta, se o cara que tá ali não souber interpretar
Peraí, é isso daqui, mas eu posso dar isso daqui também? Porque não faz sentido essa pergunta sozinha, aí você consegue ajudar. Porque, tipo, puxa aí qual o post mais acessado nosso, porque eu vou drivar meu conteúdo em cima disso. É o cara que mais acessa do meu site. Eu já trago gente do orgânico pra caramba, vamos gerar conteúdo sobre YouTube Analytics. Não, porque ele não gera venda nenhuma. Perfeito. E aí, voltando, você então é a pessoa que analisa o dado, escava esse dado, já tem um senso crítico, você e seu time, para poder potencializar isso, transformar isso em informação e em ação. E o Yamagata já é quem vai potencializar o teu time junto com o time do Juvenal para que esse dado seja confiável e seja coletado. Perfeito. Então, por exemplo, na hora de fazer, por exemplo, um dash, aí beleza, o Juvenal já sabe muito bem o que ele quer olhar ali e tal, e a gente constrói, né? Mas, por exemplo, o time de produto da Finclass quer fazer alguma ação, né, específica, do tipo, putz, será que vale a pena... Bom, vou dar um exemplo real aqui, né? Mas, por exemplo, tem o preço da assinatura anual. Se o cliente tenta passar o cartão e não consegue, né? Será que vale a pena a gente pegar e enviar um mensal para esse cliente? Cobrar um plano mensal? Então, por exemplo, isso é um estudo que a taxa de conversão, obviamente, vai ser maior, mas será que vale a pena? Não necessariamente vai valer a pena, né? Tem que ver se vale a pena pro negócio, né? Perfeitamente. Então, a gente tem que considerar aí qual que vai ser o LTV desse cliente, etc. Perfeito. Então, a gente faz todo esse estudo para ver se, no final das contas, vai trazer mais receita ou não, né? Porque, por mais que sejam mais clientes, talvez não traga mais receita, né? No final da conta. E uma dúvida para vocês dois aqui ainda em cima disso. A gente bate muito que os dados, eles devem ser pensados antes de a gente fazer uma ação, antes de a gente criar alguma coisa. Então, particularmente pra gente, toda vez que alguém pergunta assim, e qual o estágio final? Não tem, na realidade é antes, durante e depois. Então antes de eu fazer alguma coisa, eu vou analisar o que eu tenho, se eu não tenho, eu vou criar e correr atrás disso. Durante, eu vou ficar analisando para poder mexer, e no final, eu vou no mínimo documentar a ação que eu fiz, o resultado que teve, que isso vai me gerar a base de novo para o primeiro estágio aqui, que é quando eu for fazer a próxima ação. Como é que vocês usam isso hoje? Por exemplo, o Juvena vai fazer uma ação. A primeira coisa que você pensa junto com o time de dados é que dados você quer coletar? Ou como é que você pensa, o que eu fiz antes, deixa eu pegar essa história. Como é que funciona um pouco isso? Tá. Hoje a gente funciona vindo de não é já tem histórico já é histórico e tudo mais, né? Então a gente já tem um modelo de dados que a gente quer olhar, né? A gente vai partir para o lançamento, eu quero olhar dados e métricas que eu quero ver. Eu quero ver os mais básicos e óbvios, né? Por lead, custo por lead, taxa de conversão da página, da onde ele está vindo, se o lead está vindo, né? A origem do lead, se esse lead entrou no WhatsApp, qual a porcentagem de e-mail, abertura, clique, todas essas informações mais gerenciais, né? Mais gerenciais. Perfeito. E aí, começa a se aprofundar mais, porque a gente conecta uma pesquisa mais ampla com esse lead, aí qualitativa e qualitativa, e joga isso tudo dentro do banco de dados, fica tudo dentro do Salesforce, dentro dos lugares para a gente puxar relatório, fazer ações específicas para essas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, tem ele é um pouco simples, um fluxo um pouco simples, né? Pelo menos para mim ele é um pouco simples, mas te dá muito resultado, que é o fluxo do Act+, por exemplo, né? Ele é um anúncio que leva para uma página, a pessoa se inscreve, depois preenche uma aplicação, a gente guarda esses dados na aplicação e aí tem triggers. Se ele tem mais de 10 funcionários, fatura mais de 1 milhão ou vai pagar à vista. Que foram informações que ele te deu na pesquisa. Que ele me deu na aplicação. E aí eu coloco esse cara como lead qualificado, ele aparece no meu pipe, aparece no meu dash e vai para o pipe do vendedor como lead qualificado. E aí daí a gente extrai a conversão para falar especificamente com esses caras. Então, parece simples, né? É básico talvez, ou é simples mesmo de entender. Mas, cara, se não fizesse isso, imagina tanto de gente que ia perder tempo para falar com os caras errados e tudo mais. Então, ter clareza do que é que você quer ver do dado, respondendo a tua pergunta. Perfeito. Então, a gente quer um cara que fature mais de 1 milhão, tenha mais de 10 funcionários, ou que diga que vai pagar à vista. E aí a gente, tá cada vez vendendo mais esse fluxo, aí montei o fluxo, você vai colocando gente para dentro e vai otimizando ao longo da jornada, entendeu? Legal. Entendendo o que está acontecendo. E outras perguntas vão surgindo também enquanto está vendendo. Ele respondeu de uma forma muito melhor do que eu esperava e exemplificando que é antes, durante e depois. Não tem essa de só ver no momento. Tem um lance que o Juvenal ensinou pra gente num podcast, no último podcast. Do último que a gente gravou com ele, que era métricas
para lançamento. Exatamente, que a gente usou no Anti-Achismo Social Club. Tu não tá ligado nessa. Tá ligado? A gente colocou um campo pro cara colocar a dor dele, onde ele poderia colocar um texto mesmo chorando. A gente pegou tudo isso, jogou no Tag Cloud, extraiu as palavras que o cara tinha mais dor e tudo mais, e a gente drivou o conteúdo que a gente ia apresentar no dia baseado nessas dores. Animal. É E, isso, e o Anti-Aging Social Club foi o nosso produto high ticket. E aí a gente fez tudo orgânico, né? Naquele momento, para testar, a gente falou, cara, a gente só vai pegar 15 pessoas, a gente só vai fazer uma edição em 2022, para que em 2023 a gente faça 4 edições. Então, a primeira edição tem que ser enxuta, com pessoas boas, pra gente testar tudo, validar, acertar, errar, para nas próximas ele tá mais perfeito. Então, a gente se ferrou, né? Porque a gente teve 500 inscritos, a gente não esperava. E aí foi uma merda, porque a gente não tinha ninguém preparado, time preparado para isso. Então, era o time do Prime, eu, o Lucian, abrindo o planilha de Excel, validando, jogando Tag Cloud, não sei o que, valida isso, conversa com não sei quem, esse aqui não tá aprovado, esse tá aprovado. A gente foi fazendo ali de uma maneira para puxar isso, e aí no final, os 15 aprovados, a gente lançou essa informação. Foi, ó, agora traz aqui um questionário para você do que você espera. Tem perguntas objetivas, perguntas de coisas simples assim, e aí no final, chora pra gente aí, fala que eu te escuto. O que você quer? Joga no Tag Cloud Drive. Então, a gente, ao invés de pensar antes o que a gente achava que era melhor, a gente deixou a galera falar o que eles achavam que era melhor, pautou o nosso conteúdo do Anti-Achismo Social Club nisso. O approach no WhatsApp era em cima daquela dor que ele tinha, e aí era em cima da dor do cara. Perfeito. Eram 15 pessoas, tivemos NPS de 100 ali, e 15 pessoas ainda toparam gravar vídeo com a gente. E foi muito foda, porque se a gente não tivesse lido, tacasse direto, a gente ia se fuder. Mas teve um cara, até um salve aí pra tal, ele é ouvinte do podcast, o Alan, que a gente quis dar a camisa pra geral. E ele deixou lá um salve e falou assim, poxa, eu não posso usar preto. Minha camisa tem que ser branca. E ele foi a única pessoa que tinha camisa branca no evento. Porque, porra, ele não pode, a gente vai fazer a camisa branca pra ele, então, foda-se. Faz a camisa branca pro cara e entrega. O maluco virou parceiraço nosso. Muito salve pra ele aí, Alan. E ficou maluco, porque não esperava, porque normalmente as pessoas não fazem isso. Pô, e o NPS foi bom. Aprendeu contigo, viu? Animal. Aí, legal. Viu? É que a gente, vocês não sabem, agora a gente vai ensinar o nosso hack. É o nosso hack. Nosso hack, a gente só faz o podcast pra trazer perguntas que a galera explica e a gente fica aqui antenadão, aprende e depois usa, sacou? Exato. Mas é isso. É que quem não tá fazendo isso no podcast tá vivendo errado. Podcast tá vivendo errado. Aí, meu chapa. O Joel anota os bagulho todo lá no papel. Tá lá, fazendo né? podcast a errado. gente agora ouve aqui. Bom, então o Juveno explicou como ele faz. E você, como é que é? Por exemplo, acho que a Start foi um produto novo, né? Então, tiveram umas reuniões sobre quando a Start lançar, a gente já quer ter isso mapeado, para isso já drivar a gente sobre o que a gente vai coletar, sobre onde a gente aperta o parafuso. Nossa, total, assim. As pessoas queriam tudo pronto semanas antes do lançamento da Start, né? Dado também que já estava pronto para Finclass e para Stage, né? Mas assim, foi tranquilo, né? Como eu falei, a gente tem essa estrutura do Lake, né? A gente conseguiu, então, passar todo o nosso conhecimento que a gente tinha de Finclass e Stage para Start também. Então foi... eu lembro de quando eu conversei com o João, eu falei, cara, se o sistema é o mesmo, a documentação é a mesma. Exatamente. Então foi super tranquilo, a gente conseguiu. Claro, a Start tinha algumas coisas novas que não tinham nas outras plataformas, né? Mas foi super tranquilo também de mapear. Então a gente só teve que mapear essas coisas novas, né? As outras já estavam prontas e a gente conseguiu fazer. Pega o que já deu certo lá e funciona, aplica o que é necessário específico para essa unidade e vambora. E aí quando lança já tem informação e aí vai se retroalimentando, vai evoluindo em cima disso. Porque às vezes também, essa métrica que a gente está olhando para a Finclass não serve. Não faz sentido para Start. Pode acontecer também. Aí beleza, aí a gente vai construindo. Boa. Eu queria pro ponto aqui que a gente fala muito sobre cultura de dados, né? E a gente vê, por exemplo, o grupo já tem uma equipe de 5 pessoas, Juvena que usa isso pra caramba e o restante da empresa que usa pra caramba. E eu bati muito com o Juvena que eu queria muito que ele estivesse aqui para justamente ele dar o ponto dele de utilizar o dado, para não ficar só o ponto técnico de coleta. A gente tem os dois. A coleta é importante, é o que a gente bate. E a utilização também. Que se não tiver utilização, você coleta para quê? Perfeito. E se você não coleta, você também não tem utilização desse dado. E a gente bate muito sobre a cultura de dados, né? A gente fala muito sobre isso. A gente fala que existem estágios da cultura e a gente está num momento, assim, da cultura de dados que a maioria das empresas brasileiras estão num estágio que a gente chama de um estágio de data savvy ali, que é a pessoa, ela fala assim, eu sei que é importante, não sei por onde começar, vou contratar alguma coisa para ter ali. Mas muitas vezes, quando o dado é inconveniente à opinião da pessoa, essa cultura vai pro lixo. Isso a gente vê muito. Um exemplo explícito para mim que eu dou só pra galera ter na mente aí é o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite,
quando o Matias leva lá a mancha criminal pro cara, o cara olha e fala assim, tá maluco? Morte na praia? Morte morte praia, por afogamento. Mas tinha perfuração. Não, Tu é essa legista. mancha... Tu é legista por acaso, Matias? Essa mancha criminal não existiu. Joga no lixo e faça outra. Ou seja, o dado foi conveniente, a opinião do cara. Aquela cultura de fazer mancha criminal foi pro saco. Eu quero a mancha criminal adaptada ao que eu quero ver. E eu vejo que não é assim aqui. Eu queria falar que vocês falassem um pouquinho como é que é a cultura no dia a dia e quanto que vocês podem, não precisa falar número, nada do tipo, mas quanto que vocês veem no dia a dia que isso gerou de ganho para a empresa. Eu não estou falando de ganho financeiro, nada, mas de ganho de debate, de ganho de evolução de produto, ganho de criação de estratégia. Mas de evolução ter essa profissional também, cultura porque se você ter aplicada pessoas com gerou. perfil analítico é muito melhor pro time. Sem dúvida. Deve ir, Magato. Boa. Assim, eu sinto que aqui a gente está num momento assim, a gente já estruturou, né? A área está estruturada. Agora a gente quer começar a capacitar os times que não são de dados, né? Nessa parte de dados. Então, putz, fizemos um cursinho aí de SQL, né? Para os POs das plataformas, né? Para eles conseguirem fazer as queries nos bancos, né? Para eles conseguirem fazer as próprias análises. Porque tem algumas análises que são muito simples, né? E que, putz, vai ficar onerando o time, sendo que é uma coisa que eles poderiam fazer, né? Então, a gente está seguindo muito nesse caminho. A gente quer capacitar, então, os times para que eles consigam fazer aí os próprios testes, análises. E aí, a partir disso, assim, putz, só vai melhorar, né? É uma forma mais pulverizada, né? Perfeito. Eu acho que esse que é o futuro, assim. Eu dou um salve aqui, quase sempre quando a gente fala disso, eu dou um salve nesse mesmo episódio. A gente gravou com o pessoal da Americanas. Da Americanas, a gente gravou com o grande Thiagão Head da área de dados lá. E ele falou duas coisas que eu lembro até hoje, que eu guardei pra caralho mesmo. Uma que ele falou que a responsabilidade do time dele é deixar a vida dos times de produto e negócio mais fáceis. Essa é a responsabilidade do time dele. Então ele não vai reinventar a roda. Ele vai usar a roda que tem. E se no final ele entender que mais fácil pra galera é usar uma macro no Excel e um VBA, ele vai usar o VBA, que se foda. Exato. Desde que seja o consumo daquela galera. Porque lá é gente pra cacete consumindo. Se ele tiver que, em algum momento, reinventar a roda ou complicar um pouco mais, ele sabe o trabalho que vai dar pra companhia inteira. Você tá falando de Americanas, Shoptime, Submarino, sou barato agora não, mas Americanas Mercado, porra... AMI, é coisa pra cacete. Então, se ele sai do fluxo de não, e todo mundo usa a mesma coisa. Então, ninguém usa uma coisa específica diferente. A empresa é essa e eles usam isso. Essa é uma parada que ele falou. E a segunda coisa que ele falou é, cara, dado não tem que existir uma área. Existe uma área para garantir que esse dado seja coletado, que essa informação exista. Mas isso tem que ser pulverizado. Todo mundo tem que ter acesso àquilo que precisa. Não tem que ficar me demandando e abrindo ticket para eu montar relatório e entregar. A galera tem que saber usar. Quanto mais ágil a galera souber usar isso, mais crescimento tem na empresa. E é isso que vocês estão falando aqui. Isso, porque eu entendo que as áreas têm que ser independentes em relação a isso, assim, né? Elas têm que ter domínio sobre os próprios dados, né? Elas não podem ficar dependendo, né, de uma outra área para fazer isso, né? Perfeito. É pulverizar esse acesso. E aí vocês funcionam muito mais como suporte para esses caras do que qualquer outra coisa. Pulverizar essa informação, porque tem lugar, e aí já aconteceu com a gente, cara. A gente não pôde fazer nenhum tipo de orçamento de consultoria nossa para um cliente, porque o CEO não queria dar acesso pra gente, mesmo com o NDA assinada, aos dados. Eu falei, mas como é que eu posso te passar um orçamento? Você não tem acesso a isso, e o que você quer é que eu construa um dashboard que reúna não sei quantos milhões de dados que estão em vários lugares, e você não me fala quantos milhões de dados são. Como é que eu vou te dar um orçamento? Porque eu vou usar ferramentas para isso, eu preciso orçar elas. Sem essa informação, não tem orçamento. E se você não tiver orçamento, você não tem isso executado, porque não vai ter ninguém que vai te mandar um orçamento sem ter acesso a isso. Então eu não vou ficar sem. Eu falei, cara, tudo bem, fique sem, ué. Vai ter NDA, posso botar a multa aí que eu pago 1 milhão se eu revelar isso. Não, vai ficar safe. Tá bom. Por trás você pode entender outras coisas, mas na frente ali eu não sei o motivo de não liberar. Eu imagino que dentro da empresa ninguém deve ter acesso. Exato. Né? Porque, né, se um fornecedor que trabalharia junto não tem acesso, internamente ninguém deve ter, só o CEO. E aí pior ainda, né? Que deve reportar o cara. Nossa. O cara, calma aí, eu vou gerar um Excel, te mando. Imagina o CEO fazendo a porra dessa, né? Isso é a quebra de tudo que a gente tá falando, né? É você ter uma desinformação. É meio bizarro que o CEO tá participando da... loucura. Então, o cara tem... eu até entendo a galera, às vezes, que tem um certo medo do dado, um certo... botar um dado no pedestal, é acesso à minha informação, a informação do meu negócio. Eu até entendo, sacou? Tipo, dependendo do que você esteja falando. Mas se você não tiver acesso a isso, tá ferrado também. Exato. Se o time não tiver acesso a isso, como é que o time cresce? Como é que o time se desenvolve? Total. E é justamente o oposto que vocês fazem. Exato. E aí, nesse seu exemplo aí, por isso que é importante anonimizar os dados, né? Para que, por exemplo, você vai ter um fornecedor e tal, você não precisa também dar o e-mail. Que é o Yamagata. Não precisa. Eu não preciso. Você só precisa ter as informações necessárias ali.
Isso é muito bom, cara, porque, tipo, o processo de desenvolver uma cultura de dados, eu acho que você falou sobre pulverizar conteúdo, mas tem uma etapa antes, que é as decisões serem pautadas em dados. E aí acho que tem algo que é específico daqui, porque quem trabalha com dinheiro, se não analisar o dado, tá fudido, né? Se o cara não tiver apto a olhar, porra, às vezes uma notícia que sai num site, cai a ação de uma empresa. Então, tipo, porra, se o cara não tiver acesso a uma gama de informação muito grande, é muito difícil. Aí eu queria entender do ponto de vista do dia a dia. Tipo, eu sei que ele pede dados pra caramba pra vocês ali, mas, tipo, e quando as decisões são tomadas sem utilização por causa do tempo? Sabe, isso aqui não vai ter tempo de olhar os dados, sacou? Vamos no conhecimento. Vamos no feeling. Né? Como que vocês tratam não é esse feeling, tipo de experiência. Não, mas eu digo o feeling de, cara, isso daqui não vai dar pra fazer, ou não, tudo tem que passar por análise de dados, porque assim, é muito maneiro a gente falar sobre pulverizar conteúdo, mas antes de a gente chegar nesse momento onde o cara vai extrair uma query dentro do banco de dados, ele tem que entrar na cabeça dele que para ele poder tomar uma decisão, ele precisa de utilizar o dado. E aí, acho que vocês podem estar num nível um pouco mais maduro, mas o resto do mercado não tá, sacou? Eu queria entender um pouco de você, porque a galera normalmente fala muito com a gente que bate nos IPOs, né? Então, tipo... o Hype pra gente, né? A sigla do Hype é o Highest Paid Person Opinion. Gostaram do meu inglês? Cambly. Cambly. A gente tá negociando. Eu tô treinando meu inglês antes dos episódios pra manter o Highest Paid Person Opinion. Né? Manda trava a língua em inglês pra galera poder. Mas a gente chamava isso de opinião da pessoa mais bem paga. Hoje é a pessoa que senta na cadeira, toma decisão. E eu sempre fui muito contra essa galera, né? E a gente ainda bate muito isso. A gente tem até um slogan bem amigável chamado Kill the Hype. Cara. Sacanagem. Cara, tem assim. Tem o que acontece, né? Porra. Tem o que deveria acontecer. Mas tem também a minha opinião sobre isso. Boa. Perfeito. E aí, como eu acabo agindo, né? Assim, a gente tá num negócio, e nem sempre foi assim, obviamente, né? Agora é fácil falar sobre isso de uma ótica de, você vai reconhecer as decisões que precisam esperar o dado, né? Perfeito. Então, se a gente for levar isso pro âmbito do negócio ou pro âmbito do empreendedor, tem coisa que não espera. E aí você tem que, cara, reconhecer e aprender. Só que tem um ponto que é muito importante. E quem não faz, tipo, não toma decisão com dado e tudo mais, vai sempre deixando para depois, nunca vai acontecer, né? Você vai sempre empurrando para frente. Mas o ponto é, o que é dado também, né? Tipo, não é só do que a gente tá falando aqui tecnicamente ali, tá no Power BI, tá no Data Lake, etc e tal. Cara, as decisões que você tomou anteriormente são dados. São dados, perfeito. As decisões que você tomou anteriormente, elas são dados. Experiência. O que aconteceu anteriormente são dados. Perfeito. Né? São informações, dados são informações do que aconteceu anteriormente para que você olhe para aquilo e tome uma decisão. A gente só analisa o que passou já, né? Não tem como analisar o que vai acontecer. Não analisa o que vai acontecer, você analisa o que passou. E aí você analisa o que passou... E traça cenários preditivos. Traça cenários. Pode prever, mas você não consegue analisar o que vai acontecer. Ele tem a planilha de cenário fudeu, cenário bom, cenário maravilhoso, história champanhe. Ele tem planilha. E aí, cara, isso é na vida, né? Porque se você vai... comecei a sair com esse tipo de pessoa X. Deu merda. Saiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, deu merda. Se você continua fazendo aquilo, não tem como esperar sair outra coisa. Assim. Não é uma coisa que vai mudar, entendeu? Você descobriu ali umas características específicas do tipo de pessoa que se você sair junto vai dar merda, entendeu? Então você sabe qual decisão deve tomar. Exato. Mas nem sempre, mesmo você tendo dados, você vai tomar essas decisões. E aí é o que acaba acontecendo às vezes, né? No geral, porque é a galera que vai deixando pra depois, e etc e tal. Ou não documenta até de forma simples, né? Tipo, cara, beleza, você não tá documentando num super ferramenta e tudo mais. Anota numa bosta de um papel. A gente usa o Word até hoje. Cara. O Word é fácil dar Ctrl F sem conta. Não, eu falo isso muito com o vendedor também, né? Hoje a gente usa Salesforce, cara, tem toda a ferramenta, o lead entra ali bonitinho, oportunidade, tem o fluxo ali, anota todas as coisas ali, etc e tal. E aí, eu chego e pergunto assim, cara, beleza, quantas ligações você fez ontem? E quantas tentativas, quantas ligações atendidas e quantas vendas? Não sabe, entendeu? Tem no Sales, mas você sabe? E aí tem o outro lado do que é o que acontece também, que as pessoas começam a ficar usando as ferramentas como muleta para não terem uma independência de entender o processo ali, sabe? Por que a gente tá fazendo isso?
Aí eu falo assim, beleza, anota na bodega do papel, então. Aí quando eu falo isso perto do Gianotto, ele quer me matar, entendeu? Tem que estar no Sales. Não, tá no Sales, pô. Ele tá anotando no papel ali. Que aquele anotar no papel é um exercício que vai fazer, vai gerar um comprometimento dele de olhar para o dado, entendeu? Não de ter o dado no papel para ele procurar. Ele tem o dado no Sales, e ele primeiro é Sales, depois papel. Você atualiza lá, depois de atualizar lá, você atualiza aqui. Aí eu vou perguntar pros caras, os caras sabem, entendeu? Sabem o que tá acontecendo. Então, cara... não importa como você vai utilizar, você tem que utilizar as informações que você está fazendo. Porque senão é esforço burro, entendeu? É esforço idiota você ficar fazendo... Cara, todo dia você faz aquele negócio. E aí você todo dia tem informação. Cada dia completo que você vai, o segundo anterior, ele é uma informação pro próximo segundo, entendeu? Perfeito. Então você tem que ser inteligente e utilizar tudo que você está fazendo na sua vida para tomar essa decisão, entendeu? Em tudo, pô. Então você sabe que todo dia, 6 horas da tarde, se você for pedir um Uber, você vai esperar, vários Uber vão cancelar, entendeu? Então você tem que ir pra longe, você antecipa um pouco, ou você espera. Sabe, igual você vai no Maracanã, no Flamengo e Vasco, e aí você tem que, ou você sai 15, 20 minutos antes do jogo acabar, ou você sai 2 horas depois do jogo acabar, entendeu? Então você vai tomar uma decisão, você quer ver o final do jogo? Saia depois do tempo aqui, que você não vai ter problema. Termina o jogo, já pede um chopp. Fica ali, aí, porra, termina, deixa ali do lado. Isso, deixa o último jogador sair pro campo, vê o aquecimento dos reservas. Vê a luz fechando. Vê a luz fechou, pum, apagou, tal, você sai tranquilo, senta no barzinho do lado ainda e fica de boa. Porque tá vazio já. Então você tem informações, pô, baseado nas outras vezes que você foi. Então, como que eu olho pra isso, né? Então, a minha opinião é, cara, você tem que sim. Tipo, as nossas decisões têm que ser baseadas em dados. E aí, quando eu falo isso, envolve tudo isso que eu falei. Perfeito. Dado que tá no seu esforço, o dado que tá no papelzinho e o dado da minha vida, da experiência que eu tive. Perfeito. E aí eu vou simples e objetivo para esse lugar, entendeu? Perfeito. E essencial, sabe? Perfeito. Acho que o problema desse CEO aí que você tava querendo dar exemplo é que acho que ele não sabia nem que dado que ele queria utilizar. Que ele tem, exato. Ele tem medo de revelar. Nem o que ele queria ver, entendeu? Errado, E, mano, você tem que ter clareza do que você quer ver ou saber para poder utilizar dado, né? Então... Sim. Eu acho que você trouxe um exemplo que me lembrou de uma coisa que eu faço todo dia nas dailies com o time de conteúdo, já para dar uma porrada ali já. O que eu faço? Eu faço a galera do time de conteúdo falar os números que nós estamos frente à meta. Então a gente tem a meta de acesso no blog. Então para que eu escrevo aquela merda? Se eu não tenho meta para aquilo, eu escrevo para quê? Eu tenho meta de acesso no blog, eu tenho meta de que a gente bateu os trimestres de inscritos no YouTube, a gente tem meta de video view, a gente tem meta de play aqui no podcast, a gente tem meta da posição que a gente vai estar no podcast. Perguntar pro Gabriel pra já, que ele sabe a posição que a gente tá hoje no Spotify. Por quê? Porque todo dia na daily a gente fala, né? Elas falam, não sou eu. Olha a posição. Eu posso até ter visto antes que eu sou ocioso, curioso, posso ter visto, mas elas falam qual é a posição, elas falam qual é a quantidade de sessão, elas falam qual é a quantidade de plays, e a gente sabe se a gente tá abaixo ou acima da média. E aí, quando tá abaixo, a gente fala assim, como é que a gente vai fazer? Fudeu, a gente precisa correr atrás, a gente tá abaixo, aí o que a gente vai fazer? Então, vou dar um exemplo claro, do que a gente fez aqui, que não tá disponível ainda. Eu tava até conversando com o Luciano hoje. A gente fez um curso gratuito de Google Analytics 4, e a gente fez esse curso gratuito pedindo lead e informações ali pra pessoa, para poder tracionar. Cara, esse curso não gerou o que a gente esperava. Eu vou jogar esse curso fora? Vou deixar esse curso envelopado? Não. Eu vou transformar esse curso em algo dentro do meu blog. Por quê? Porque agora eu gero acesso ao meu blog. Ele é indexado no Google, eu gero acesso ao meu blog. Não serve para essa métrica. Mas eu vou usar a mesma ação para outro objetivo. Exatamente. Eu preciso de video view? Cara, a maior fonte de video view do YouTube da Métricas Boas é o próprio blog. Então, se eu tiver um artigo gigante falando de um curso gratuito de Google Analytics 4, com todos os vídeos ali, eu vou aumentar em video view, vou aumentar em acesso. E agora eu tenho assessoria de imprensa. Imagina minha assessoria de imprensa falando para o mercado que a gente tem um curso de Google Analytics 4 gratuito. Vai chover de gente. Para onde? Para o meu blog. E o que eu quero? Eu quero aumentar video view, quero aumentar acesso, que são minhas metas. Ao mesmo tempo, eu tenho o Facebook ali, eu tenho o Google Ads ali, que vai impulsionar essa galera para coletar informação. Vai reimpactar esse cara. Vai reimpactar essa galera em outro momento. Talvez vender um curso presencial, quando eu for fazer um curso presencial, vender um curso de certificação, que a gente tem agora. Então isso tudo movimenta, e foi em cima de ação que a gente fez. E quem olha é o time, e a gente debate sobre ações para melhorar aquilo, para executar em cima disso. Então o tempo todo. E é isso, né? Tipo, a informação tá ali. Se você não criar uma cultura, porque é muito normal isso em reunião de líderes, quem olhou o número foi o líder, quem botou o número no Excel foi o líder, e quem refala o número é o líder. Eu tenho reunião de líderes com o meu time toda quarta-feira, mas quem me fala o número é o meu time, não sou eu. Porque se o meu time não souber o número, não adianta, eu vou ter que ficar falando pro time, passando pro time. Exato. A cultura não é dali. E aquela meta não é dele, né? A meta é do time. Exato. Exato. Boa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, para vocês irem pensando nessa pergunta
enquanto eu faço um recado aqui com o Luciano. Que é, quais são as skills, as habilidades que vocês olham para contratar uma pessoa para a equipe de vocês? Vai pensando aí que a gente vai dar um recado pra galera aqui, enquanto isso. Vamos arrastar essa porra pra cima agora. Luciano, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custaria estar aqui com Yamagata e Juvenal, a hora deles, para ficar falando isso tudo que eles falam pra gente de informação de graça, porque eles não cobraram cachê? Olha, Custaria a nota. custaria O uma Juvenal é nota. caro, eu sei. Exatamente. Yamagata também. O Juvenal tá Custaria famoso, a nota. é caro. É caro. É caro. Custaria a nota. Custaria uma nota mesmo. Então, qual o mínimo que a galera pode fazer agora? Porra, se você não for no Spotify agora e dar 5 estrelas, É o mínimo. eu não vou te entender, pô. É o mínimo. É o Não vou te mínimo. entender, É pô. o mínimo. Não faz o 5 mínimo estrelas sentido, no pô. podcast, compartilhar com aquele teu amigo, tua amiga, teu sócio, tua sócia, tua esposa, que precisa entender mais sobre isso. Sabe o exemplo do CEO que eu falei aqui? Tu deve ter E CEO sabe qual é o aí. pior? Solta na news da empresa. E sabe qual é o pior? Olha como essa pergunta que você fez pra eles e eles vão responder daqui a pouco é foda. Porque se você quiser trabalhar no Grupo Primo, tu já sabe quais skills você precisa Olha ter. só, Porra, se tu não o der 5 mínimo que a estrelas gente agora... espera é 5 estrelas aqui no Spotify. Se tá ouvindo no YouTube, é se inscrever e ativar o sininho e mandar isso pro teu chefe, pra tua chefe, pro teu amigo, pra tua amiga, pro Eu já teu falei, marido, pra tua esposa, A gente, sócio, a gente sócia. posta os cortes no nosso Instagram. Usa no teu Instagram e faz indireta pro teu chefe. Isso, bota só Pega- aqueles dois pega- olhinhos, ó. Pega a No vizinha, story. pega a vizinha. Compartilha o Reels no story, bota só aqueles dois olhinhos. Exatamente, só os dois olhinhos. Então o mínimo que tu deve fazer é isso, viu? De nada. Porque os caras estão aqui dando aula e o mínimo que você deve fazer é isso. Pronto, jabá feito. É. Boa? Então vamos devolver pra vocês aqui. Quais são as habilidades que vocês olham aí? Começar por você, Magata, pra trabalhar na tua área. Boa. Se eu tô procurando um engenheiro de dados, Boa. então, putz, ela tem que saber programar, né? Que Boa. é um pouco básico aí pra Lógico. área, né? Mas, assim, eu não olho muito pra ferramenta. Assim. Então, Legal. por exemplo, não precisa ter trabalhado com Airflow, Legal. porque eu Você entendo vai aprender. Esse no cara pode caminho. a aprender. pessoa aprende, né? O que ela precisa ter é um bom raciocínio, né? Então, por exemplo, eu faço Raciocínio um lógico, case boa. de programação, por exemplo. Legal, legal. Normalmente é isso, assim. E, claro, vou conversando com a pessoa, tal, entendo a experiência, e eu também vou perguntando sobre as coisas que ela fez, né? Então, por exemplo, putz, muita gente de engenharia fala, trabalhei com o Spark. Aí eu pergunto, como é que funciona o Spark? Legal. Aí a pessoa Legal. normalmente ela Trava, não né? sabe responder. Ou seja, aquele Exato. caoseiro Exato. que mete 70 ferramentas. Meteu inglês básico, meteu inglês intermediário no currículo, né? Meteu o inglês intermediário, então talk to me. Bom demais. Exato. Então, eu vou perguntando isso, assim, putz, Hadoop, como é que funciona o Hadoop, né? O que é o HDFS, etc, etc. Eu vou perguntando isso para saber se ela entende os fundamentos, porque se ela não entende os A fundamentos... ferramenta que faz isso, né? Tipo, não. Você não entende. Exatamente. Então, não faz diferença ela usar isso, usar um MySQL, etc. Sim. Né? Então, isso que eu vou perguntando Legal. na entrevista. Agora, se for uma análise de dados, aí eu faço mais cases com a pessoa, né? Para saber como é que é o raciocínio dela. Boa. E aí, novamente, putz, ela não precisa saber Python, nesse caso, se souber melhor, né? Mas não necessariamente precisa saber. Mas precisa ter esse raciocínio bom, assim, porque, Mas se for uma linguagem, seria Python. putz, seria Python. Legal. Porque eu entendo que Python, se a pessoa tem um raciocínio bom, ela aprende Python tranquilamente, porque é super fácil. Ó, então já vou conectar o que você falou aí com 2 podcasts aqui pra galera já aprender isso. Um que a gente gravou de pensamento analítico com a Fernanda Fassi e a Manu. E é uma habilidade que a gente falou 1 hora e pouca sobre, porque é algo importante pra cacete. E muita gente acha que tem, não tem e tal. E isso é um pouco que você tá falando. E 2, é o que a gente falou sobre essencial de tecnologia para marketing. Então, um cara que é marqueteiro, qual é o essencial de tecnologia que ele tem que saber? O que ele precisa saber de básico ali pra atuar? Porque é diferente o que um engenheiro de dados precisa Isso, saber. isso, São duas isso. coisas que são Mas é porque distantes tem uma da muita outra. gente vindo dessa área aqui, né? Porque as nossas áreas aqui são áreas de transição de carreira. Ninguém se formou nem veio disso. A galera fez alguma coisa e se especializou. Então, pra galera de marketing também quiser entender, ou a galera que não sabe nada de programação entender o básico ali. Claro. Boa. E tu, Juvena? Bom demais, hein? Cara, quando eu for contratar um perfil técnico, eu falo com o Yamagata. Não, mas falando de marketing e vendas, velho, assim, ó, eu não olho tanto pro, obviamente, né? Porque vai contratar um cara técnico, ele tem que saber bem tecnicamente. Então tem funções específicas no time de marketing que tem ele precisa de algo técnico ali, né? Seja pra fazer uma página, um anúncio, uma parada assim. Mas eu costumo olhar primeiro para uma coisa não tão tangível, né? Para formação de time, principalmente para trabalhar comigo, né? Cara, um
cara mais, que puxa mais, sabe? É hard work, né? Um pouco mais para performance. Um pouco mais não, né? 100% para performance. Então, é uma pessoa que precisa ter suporte para isso, né? Emocional, né? Precisa estar alinhado. Então, se eu for falar com um cara de vendas, ele precisa ter uma mentalidade alinhada com a nossa, obviamente. É uma pessoa que precisa ter ambição, né? Querer algo da vida, precisa crescer, querer crescer e tudo mais. Para trabalhar com vendas, ele precisa disso. Ele precisa ter caráter, né? Porque é uma coisa que a gente não forma. Perfeito. E o resto que precisa aprender a mexer em qualquer ferramenta se desenvolve. Mas ele precisa ter um princípio ali alinhado, caráter e ambição. Né? E aí, trazendo para o marketing, aí já esses itens intangíveis, né? Também, obviamente. E aí, alinhado, o cara de tráfego, pô, ele precisa ter um pouquinho de experiência ali naquele lugar de tráfego, né? Ter feito alguma coisa, dependendo da disposição da vaga ali, né? Se é um cara júnior, beleza, não precisa ter tanta experiência. Mas se eu já preciso para um cara para entrar mais no fogo ali, eu preciso ter um pouquinho mais de experiência, né? Ter feito alguma coisa e tudo mais. Mas o meu number one é olhar pro intangível ali e, cara, buscar sacar a pessoa, sabe? Isso aqui. Boa. Pra entender isso. Tipo, pegar um moleque lá do Centro-Oeste, trazer pra Alphaville. Tipo, entendi. Ele acabou de ver o que Não fui. o Juvena olhou quando fez a entrevista com ele. Não fui o culpado disso. Luciano, aulas, hein? Aulas, cria. Aulas. Juvena e Yamagata, muitíssimo obrigado mais uma vez por tudo. Por ter recebido a gente aqui na casa de vocês, aqui no Grupo Primo, e terem topado trocar essa ideia com a gente aqui e dar essa aula de dar. Tenho certeza que vai ter gente que trabalha em empresas ou dono de empresas vai falar assim, então, realmente, filho da puta, me convenceram. Acho que de hoje não passa. Obrigado, Yamagata. Pô, eu que agradeço, pessoal. É sempre bom aprender com vocês também, né? Pô, aqui, né? Estamos juntos. É isso aí. Tamo Valeu. junto. Boa. Valeu. Juvena, mais uma. Muito obrigado, meu querido. Já aproveita e faz o pitch lá, pessoal. Mais Faz uma, aí, né? cara. Faz o Não, pitch a lá. galera já vai investir no fundo Arca, né? Porque o link já tá aqui. A gente já falou disso no Boa. começo, preciso repetir, né? Perfeito. Sobre isso, não né? Precisa. Pô, Então pode tá ir bom. se quiser, mas tá aqui na descrição. Mas sempre bom, gente, tá com vocês aí. Um papo legal, papo carioca. Tô com saudade, né? Tô com saudade, cara. O Yamagata nunca ouviu tanto chiado na vida dele. Mas foi legal, foi divertido. E se tiver algum empresário, algum empreendedor assistindo esse Com programa certeza nesse momento, cara, o que ele precisa fazer se ele quiser vender mais e melhorar a gestão dele? Ele precisa estar junto com a gente aqui, né? Com o Thiago Nigro, o vulgo Primo Rico. Carlos Bush. Carlos Bush, pô, um mega empresário aí, um cara Não sei quantos anos de Salesforce. cara de carreira incrível aí. Pô. E um evento presencial de 3 dias, importantíssimo aqui no Grupo Primo, aqui embaixo, acontece no segundo andar. actmais.com.br. Ele consegue essas informações aí para fazer a sua aplicação e a gente entender se o perfil dele faz sentido para estar aqui com a gente. Isso, de nada, hein? Que isso, hein? Então, meu irmão, a gente chegou, a gente viveu esse momento, que é o momento que a gente tá gravando do lado do estúdio dos sócios, do Primocast, dos economistas, a porra toda, e o Juvena usando nosso espaço com publicidade. Olha aí, ó. Parei! Se depois dessa tu não der 5 estrelas, você não dá uma moral pra gente, eu não sei mais. E o link vai com o PMP pra gente rastrear o aí, local. na moral, parei! Vivi pra ver esse momento. Cheio de corte, é que eu saí feliz daqui, na moral. Muito obrigado. Você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Não esqueça, toda quinta-feira, episódio novo aqui pra você. Valeu! Valeu!